Paz e força, pessoal. Tamo junto mais uma manhã. Já tomando um cafezinho bom para começar o dia. E nada melhor do que também um momento de oração e ouvirmos a palavra de Deus. Que a palavra de Deus encontre lugar no meu coração, no seu coração. Especialmente que a palavra de Deus nos ajude a rever nossas estruturas, nossos pensamentos, a alinhar a nossa vida, poder ajustar a nossa caminhada, que a cada dia a gente possa se aproximar mais dele e a nossa caminhada aproxime pessoas dele. Que esta manhã, este dia, seja um dia em que Deus se revele a você e que eu e você tenhamos oportunidades de revelar quem Ele é. Mais uma vez, a nossa gratidão ao Pai pela oportunidade de poder se aproximar da palavra, da Bíblia, do que Ele tem para nós, princípios e direção, e também a oportunidade de compartilharmos isso uns com os outros. Então é claro que mais uma vez pedimos para que você possa também compartilhar isso com outras pessoas. Quero convidar você então a juntos nós orarmos, pedindo a Deus por esta manhã, por mais um dia. Pai, eu me aproximo de Ti em oração junto com os meus irmãos. O Senhor nos conhece e nós oramos pedindo, assim como o salmista, sonda, avalia, põe a régua, o esquadro no nosso coração. O Senhor sabe como foi essa semana, nós estamos quase terminando essa semana. O Senhor sabe quais eram nossas expectativas dessa semana. O Senhor sabe quem chega esta quinta-feira satisfeito, quem começa a quinta frustrado, quem chega nesse dia animado, quem chega nesse dia cansado. O Senhor sabe, ó Deus, as noites que temos enfrentado. O Senhor sabe o que encontramos quando saímos de casa. O Senhor sabe também a casa que encontramos quando voltamos. O Senhor sabe especialmente como está o nosso coração, a nossa mente. Pai, mesmo com a nossa habilidade de usarmos máscaras e não transmitirmos para as pessoas o que verdadeiramente estamos vivenciando e sentindo, obrigado porque pela oração nós podemos, ó Deus, nos abrir ao Senhor e nós pedimos, aceita a nossa verdade, ó Deus, nos aceita como esse reconhecimento da Tua graça, Pai. Obrigado por cuidar de nós, nos oferecer mais do que merecemos. Pai, que esse dia seja um dia para que a gente confie na Tua graça, seja um dia para que a gente se jogue nos Teus braços, um dia para que eu e meus irmãos possamos nos lembrar de quem Tu és, mais do que quem somos e do que fazemos. Ajuda-nos, ó Deus, que Teu Espírito esteja constantemente ao nosso lado, nos lembrando disso. Pai, nesses momentos em que duvidamos de quem Tu és e como Tu ages, nesses momentos em que nos frustramos quando olhamos para nós mesmos, nos momentos em que nos perdemos, ó Deus, comemorando nossos sucessos e nos alegramos com nossos resultados e também Te deixamos de lado, que Teu Espírito possa soprar esta verdade e nos fazer se aproximar, voltar para Ti. Abençoa a nossa quinta-feira, abençoa ainda, Pai, que temos nessa semana, dá-nos direção, dá-nos ânimo, pedimos, abençoa-nos, ó Pai. Como temos lembrado, tem misericórdia dos que estão enfrentando as consequências dos horrores da guerra, tem misericórdia daqueles que estão em combate, ó Deus, em nome de homens poderosos. Tem misericórdia, Deus. Olha para o nosso país, ajuda-nos a vencermos as dificuldades econômicas, a nossa tão injusta sociedade, nossa desigualdade social. Ajuda-nos, ó Pai. Lembra-te dessa casa que hoje pede ao Senhor recursos financeiros. Lembra-te desta casa que hoje precisa de cura física, de enfermidade. Lembra-te desta casa que hoje
precisa de luz, ó Pai, em meio a tanta escuridão e notícias difíceis. Essa casa que precisa de orientação, essa casa que precisa, ó Deus, de alegria. Abre as janelas das nossas casas, ó Pai, para que o sol entre e nos traga energia, alegria, restaura nossos relacionamentos. Ó Deus, cuida dos nossos relacionamentos. Pai, assim nos aproximamos humildemente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, quero compartilhar com você nesta quinta-feira a nossa reflexão. O primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis, capítulo de número 37. Nós temos a descrição da história dos patriarcas. Nesse segundo momento deste livro, nós temos o registro da história desses homens da fé aqui, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nós já estamos na descrição da vida de Jacó. Então nós temos esse bloco aqui. E dentro do bloco da vida de Jacó, nós temos a explicação aqui que começa sobre a vida do seu filho José. Tipo assim, não tem como a gente estudar Jacó e também não aprender sobre José. E eu quero olhar para um desses momentos e tirar uma lição para os nossos relacionamentos. Bom dia aí, Rinaldo. Muito bom ter você compartilhando esse momento aqui. Gênesis 37, e nós temos aqui a descrição, no primeiro momento, sobre experiências que ele tem com Deus, sobre sonhos que Deus dá para ele sobre o seu futuro, de quem ele seria, e que nesse futuro ele teria um papel proeminente aqui em sua família. Ele é jovem, ele vai compartilhar isso com seus pais, no caso com seu pai, com seus irmãos, e é claro que eles não vão compreender isso aqui. Então, eles vivem da agricultura e de rebanho, né, agropastoril. Então, o texto vai dizer, então, a partir do versículo 14, que o Jacó pediu para que ele fosse encontrar os seus irmãos. Seus irmãos estão cuidando dos rebanhos deles. Eles tinham muita terra, muito rebanho. Então ele vai e pede para que o José vai a esse lugar onde eles estão, para saber como eles estão e possa trazer notícias. Vá ver como os seus irmãos estão e o rebanho. Depois venha me contar. E enviou o filho ao vale de Hebron e a Siquém. O homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou: o que você está procurando? Eu estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? Então o homem respondeu: eles se foram daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. E José prosseguiu sua busca de fato e encontrou seus irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e o chamaram e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. E o plano era esse: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois vamos dizer que um animal selvagem devorou e veremos em que os sonhos dele vão dar. E o texto continua dizendo então que eles, quando se aproxima, eles amarram seu irmão, então, assim, e eles o jogam numa cisterna seca, não tinha nem água para beber, né? Um poço seco, sem água para beber. Um dos irmãos mais velhos vai entrar em choque com isso, dizendo: não, a gente não precisa matá-lo, vamos dar um outro fim nessa história, mas que não precisa ser o assassinato. Rubens vai sugerir então que ele seja aqui, então resolver isso de outra forma. E ele pensou: eu volto aqui mais tarde e eu tiro o meu irmão. O que acontece? Então o dia se passa e durante o dia passa uma caravana de mercadores e eles então, um desses irmãos percebe a oportunidade, falou: é isso, a gente não precisa matar o José, vamos vendê-lo então para esses mercadores. E é o que eles fazem. Então eles vendem o seu irmão para os mercadores e depois, para mais armar a história com o pai, eles vão pegar na túnica, vão matar um animal, vão manchar de sangue
e eles vão dizer ao pai que encontraram a túnica no caminho. Eu quero trazer isso para nós, e aqui eu quero olhar para o que nós temos aqui, porque nós temos uma crise de relacionamento. Nós temos aqui uma crise, né, entre um jovem aqui e a sua postura até, de certo modo, aqui imatura, sua postura aqui ingênua. Nós temos irmãos mais velhos, pessoas que deveriam ser mais maduras, mas que estão em conflito com essa personalidade. Então, nós temos um conflito de relacionamento. Nós temos aqui um conflito familiar. E perceba que os irmãos, eles têm diante de si, agora eles precisam resolver esse conflito. E eles veem naquela situação uma oportunidade de resolver o conflito. Ou seja, para resolver o conflito, eu elimino o nosso irmão, ou seja, o nosso conflito está resolvido. Então, eles mudaram a forma aqui, mudaram de assassinato para venda, mas ainda, ou seja, eles resolveram o conflito vendendo o seu irmão. Ou seja, eu aparentemente resolvo o conflito, ou seja, eliminando, ou seja, uma das partes do relacionamento. Ou seja, nosso relacionamento está em crise, como que se resolver uma das partes, resolvesse aqui eliminar uma das partes, afastar uma das partes, é resolver o conflito. Isso não é resolver o conflito. Esses homens aqui, eles estão vivendo uma crise, eles vão dizer, lá vem o sonhador. Ou seja, o problema não era José ter sonhos e experiências com Deus, mas o que isso afetava cada um deles. Ou seja, o que estava gerando conflito, aquilo que havia no caráter, no coração deles, nos pensamentos deles. É mais fácil a gente agir com violência, que o violar, ou seja, afastar, impedir, ou seja, romper relacionamentos, do que resolver conflitos. Ou seja, a tentativa deles aqui de resolver o conflito eliminando o relacionamento parece que é efetiva, mas não é. Ou seja, com certeza esses homens ainda carregaram, além de um conflito que já existia, um novo conflito, que é um conflito aqui de culpa, né? Ou seja, por aquilo que eles fizeram, depois ainda precisam mentir para tentar remendar isso. Ou seja, quando não conseguimos resolver corretamente um conflito, em geral, nós criamos novos conflitos, especialmente conflitos interiores, e vamos acumulando situações, mentiras, posturas, aqui para que a gente possa conseguir se manter, se estruturar, ou manter pelo menos uma imagem, ou enfrentar isso de modo temporário. Mas a grande questão de resolver um conflito é resolver o conflito primeiro no coração, na mente, ou seja, por que isso mexe comigo? Ou seja, pergunta aqueles irmãos e assim, por que, ou seja, o nosso irmão caçula, ou seja, desestruturou tantos homens como nós? Ou seja, por que os simples sonhos em que ele tem proeminência, ou seja, nos fez chegar a esse ponto? Mas só que para isso é necessário humildade, coragem também, porque você precisa se enfrentar, você precisa se conhecer, você precisa se avaliar. Eles não estavam dispostos a dizer assim, nós estamos com inveja, ou seja, nós estamos em crise, nós nos sentimos não reconhecidos, não amados, ou seja, o nosso pai tem predileção por ele e nos rejeita. Ou seja, é mais fácil eu colocar a minha energia em afastar uma pessoa do relacionamento do que eu colocar energia para que eu resolva o conflito interior, em primeiro lugar. Eu resolvo esse sentimento de rejeição, eu resolvo esse sentimento de inferioridade, ou resolvo o meu sentimento de injustiça, muitas vezes que nós somos humilhados, machucados por alguém. Então, nós colocamos nossa energia, nós transferimos nossa energia, seja para querer resolver o conflito, mas eliminando alguém do relacionamento. Só que isso não resolve o conflito. Pelo contrário, isso nos traz ainda mais conflitos. Não foram poucas vezes que eu conversei com pessoas, por exemplo, que
decidiram por romper um relacionamento matrimonial, enfrentaram o divórcio e depois à frente descobriram que ainda havia conflitos que não foram resolvidos. Recentemente eu falei para alguém: você está disposto a fazer essa jornada? Mas no mínimo, ou seja, você precisa se perguntar como que você está saindo desse... Você está saindo com tudo resolvido? Ou seja, ou você está levando esses conflitos com você? Ou seja, isso nós podemos pensar nas relações que nós temos com nossos pais. Às vezes sair de casa, quantos jovens que eu atendi que carregaram problemas sérios no seu casamento porque casaram para sair de casa. Ou seja, para se distanciar de um relacionamento. Aqui eles não colocaram os pais aqui numa cisterna, nem venderam os seus pais, mas eles se venderam a um casamento para que pudessem se afastar do relacionamento. Quantos relacionamentos de amizade, quantos relacionamentos entre irmãos, a relação que às vezes até mesmo relações profissionais, você prefere deixar uma empresa ou então demitir um funcionário, né? Então criar situações, né? Criar cisternas para que pessoas se afastem de você, mas isso não resolve conflito, porque parte desse conflito está em nós. Quando eu não tenho coragem de se perguntar por que esse meu irmão que teve esses sonhos e esses sonhos mexeram tanto comigo, por que eu não consigo lidar com isso? Por que isso me afeta, né? Porque o que isso trouxe à tona, né? Ou seja, quais são os outros personagens sujeitos desse conflito? Porque os sonhos de José também trouxeram à tona aqui a relação dos irmãos com seu pai, consigo mesmo. Então, quando eu olho para a história de José aqui e vejo a relação dele com seus irmãos, eu vejo um desafio de Deus para mim, para você, dizendo: não escolha o caminho mais fácil. Porque, lembrando as palavras de Jesus sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo, muitas vezes num conflito nós resolvemos eliminar o outro. Isso parece que nos traz resolução, é apenas o caminho mais curto, mas ele não resolve o conflito. Afastar o relacionamento não resolve o conflito. E o desafio de Deus para mim e para você é: enfrente o seu coração, enfrente os seus sentimentos. Antes de partir para resolver o relacionamento, resolva o seu coração. Perceba, tenha coragem de fazer a leitura, de fazer esse encontro, né, de visitar a sua alma para se perceber neste conflito. Isso vale para todas as nossas estruturas de conflito. Quantos irmãos que eu lembro na minha jornada como pastor que desejavam de uma nova igreja, mas que na verdade estavam fugindo de resolver conflitos, que tinham conflitos que acontecem na vida em comunidade e que o problema não era a igreja, o problema eram conflitos que surgem em todos os relacionamentos e que poderiam ser resolvidos, mas as pessoas preferem deixar a igreja, as pessoas preferem procurar uma nova igreja, por exemplo, do que se resolver. Talvez após a resolução seja ainda saudável um afastamento, só que isso só é saudável depois da resolução da alma, do coração. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê sabedoria também para lidar, nos dê perdão, nos ajude a lidar quando nós somos como José e nós somos os relacionamentos que são afastados. Quando você é a pessoa que vai sofrer essa violência de ter relacionamentos rompidos, de ver pessoas se afastando, de ver pessoas agindo contra você e porque não querem resolver conflitos. Que Deus lhe dê amor, lhe dê graça para poder suportar, perdoar, enfrentar a cisterna e a jornada. E por isso que quando chega ao final desse momento, José vai revelar aos seus irmãos: olha, o mal que vocês fizeram para mim, ou seja, Deus transformou em bem. Ou seja, o mal continuou sendo mal, mas esse Deus que age, ou seja, que se você está enfrentando relacionamentos, em conflitos em relacionamentos, e as pessoas
estão agindo de modo violento, agressivo, fugindo, transferindo, seja, Deus possa transformar esse mal em bem na sua história. Que Deus abençoe o seu dia. Muito bom estar aqui com você. Eu vi que entraram algumas pessoas aqui, a Adina, a Cissa, a Raniele, Jéssica. Muito bom estar com vocês nessa manhã aqui. Que Deus abençoe o dia de vocês. E amanhã estamos de volta aqui às 6h30. Aquele abraço.